Olá, meu nome é Matheus, sou graduando do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro do NUPISC, Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva. Desenvolvi um trabalho de iniciação científica intitulado O Acesso ao Serviço de Psicologia no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, uma revisão integrativa. Fui orientado pela professora Silvânia Salles de Oliveira. Bem, o Sistema Único de Saúde é o resultado de avanços alcançados pela sociedade civil e pelos trabalhadores a partir do movimento da reforma sanitária e da promulgação da Carta Constitucional em 1988. Um dos princípios que norteia o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi estabelecido através da Lei 8.080 de 1990, é o da universalidade, que determina que todo cidadão brasileiro deve ter condições de acesso às ações e serviços de saúde. Mas então, o que é o acesso? Segundo o Dicionário de Ximenes, 2000, o acesso pode ser entendido como ingresso, entrada, passagem, trânsito ou aproximação. Na literatura científica, em Martins e Travassos, 2004, que faz uma discussão sobre o uso da palavra acesso, ela é entendida não apenas como a entrada de um usuário em um serviço de saúde, mas como o efetivo uso desse serviço. Há também a concepção de continuidade dos serviços, envolvendo inclusive os cuidados praticados pelos profissionais. Contextualizando a RAPS e CAPS, a Portaria 3088 de 2011 cria a Rede de Atenção Psicossocial, que tem a finalidade de ampliar e articular pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS. Já a partir da Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, surge a Portaria número 336, que estabelece os CAPs. É importante ressaltar que os CAPs já existiam desde o final da década de 80 em vários municípios brasileiros, e essa legislação veio regulamentar, criando tipologias, como CAPs 1, 2 e 3, que atendem municípios com determinados quantitativos populacionais, CAPs I, que é infanto-juvenil, e CAPs AD, que é o CAPs álcool e drogas. Dada essa contextualização do que é o acesso, do que são os CAPs, temos os objetivos. Objetivo geral: analisar a produção científica acerca do acesso ao Centro de Atenção Psicossocial e aos serviços de psicologia nesses dispositivos de saúde mental no Brasil de 2002 a 2020. Específicos: caracterizar a produção científica temática no período de 2002 a 2020 e apontar as discussões sobre o panorama do acesso ao Centro de Atenção Psicossocial e aos serviços de psicologia nesses dispositivos. Metodologia: trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que se utiliza de uma revisão integrativa, baseada em Botelho, Cunha e Macedo, 2011. A análise dos resultados foi feita conforme a análise temática apresentada por Minayo, 2010. As bases de dados utilizadas foram PEPSIC, que é o Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia, LILACS, que é a base Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e o CIEL. Os termos utilizados na busca foram Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Acesso aos Serviços de Saúde, Serviços de Saúde Mental e Saúde Mental. Aqui temos um quadro adaptado do trabalho original com a caracterização dos artigos selecionados na revisão integrativa. Foram selecionados um total de 9 artigos, sendo 7 deles do Cielo e 2 do PEPSIC, com o período correspondente a 2012 e 2020. Apesar da busca ser do período de 2002, que é quando inicia a regulamentação dos CAPs, os resultados só se iniciaram no ano de 2012, o que já aponta uma certa lacuna na investigação da temática desejada. Bem, foram definidas 3 categorias temáticas: itinerários terapêuticos, modelo médico hospitalar e território e intersetorialidade. Os itinerários terapêuticos IT percorridos pelos indivíduos com um mecanismo de acesso aos CAPs. A discussão sobre a temática de saúde mental nas produções científicas no período analisado destaca as barreiras encontradas para o acesso aos centros de atenção psicossocial e os caminhos percorridos pelos indivíduos na busca por atenção e cuidados de saúde,
Tais caminhos constituem chamados itinerários terapêuticos. Segundo Silvia Júnior e outros, citado por Cardoso Oliveira Piano e Moreira, 2017, o itinerário terapêutico é construído por caminhos diversos, não há regra que determine o que fazer e quando fazer. Em Couto Delgado e Teixeira, 2015, a atenção básica figura como principal via de encaminhamentos para os serviços do CAPS-I, que no período anterior eram feitos pelos conselhos tutelares, assistência social e através de medidas socioeducativas. Costa Corrêa e Silva, 2015, em um estudo dos CAPS-2 no estado do Rio de Janeiro, concluíram que esses dispositivos estavam sem o limite de operação, havendo a criação intencional de barreiras para o atendimento. Já em Silva e outros autores, 2016, que realizaram uma pesquisa sobre o CAPS-AD e o público usuário de crack, que, dada sua realidade de não identificação com CAPS, não acessam o espaço, passaram a ser atendidos por uma equipe itinerante, ou seja, como essa população de rua não adere aos serviços de saúde mental da RAPS, é necessário que uma equipe vá até essa população para poder prestar o atendimento adequado. Em Cardoso Oliveira, Piano e Moreira, 2017, que apontaram para alguns dados relevantes sobre o acesso aos CAPs no estado do Pará, nós temos que o acesso nem sempre segue a lógica sugerida pelo Sistema Único de Saúde, sendo efetivado muitas vezes pelo próprio usuário através de seus recursos e de redes que podem ser formais e informais. Parte dos acessos vem de encaminhamentos, principalmente da rede hospitalar, sendo notória a dominância do modelo biomédico sobre os padrões comunitários e multiprofissionais. Aqui nós vemos um intercâmbio que há entre as três categorias que são analisadas no trabalho. Além desses elementos, as concepções religiosas a respeito do processo de saúde e doença influenciam na escolha do usuário sobre qual caminho seguir nas possibilidades das redes de atenção à saúde. Bem, segundo tópico é a influência do modelo médio-hospitalar nos CAPs e o acesso aos serviços de psicologia. O estudo realizado por Oliveira Andrade Goya em 2012 teve como resultados visões contrastantes dos usuários sobre o acesso aos serviços dos CAPs. Se por um lado, eles relataram que os serviços estavam de portas abertas e em consonância com a necessidade de participação coletiva na construção da atenção psicossocial, por outro, houveram também relatos de práticas impositivas, sem o diálogo do profissional, da equipe, com os pacientes e a não compreensão dos projetos terapêuticos singulares, que é uma ferramenta de trabalho dos CAPs, que visa trabalhar cada sujeito individualmente em suas relações e suas possibilidades de desenvolvimento psicossocial. Já a Costa Corrêa e Silva 2015, surge a preocupação que a possibilidade de repetição em um novo nível de modelos tradicionais na atenção em saúde mental, visto que muitos dos usuários acabam tendo um vínculo muito excessivo, uma dependência muito excessiva com os profissionais. Os serviços de psicologia encontrados nos artigos listados foram identificados ao longo dos textos como acolhimento, escuta, inclusive em situações de crise, acompanhamento da realização de oficinas terapêuticas e atuação como técnicos de referência. A busca de unidade de análise resultou em um uso maior de palavras a respeito da atuação do médico psiquiatra, ressaltando como o modelo biomédico ainda se sobressai no cuidado em saúde mental. Isso Zenoco Campos, que apontam para a dificuldade de inserção de indivíduos portadores de deficiência intelectual nos CAPs, há uma lógica inversa da preconizada pela reforma psiquiátrica, que é instituída pela Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Ou seja, o acesso aos serviços de saúde mental se dá diretamente através da internação psiquiátrica. É importante ressaltar que os CAPs não são os dispositivos adequados para prestar atendimento aos portadores de deficiência intelectual, mas muitas vezes esses dispositivos negam sua inserção, mesmo antes da avaliação mais qualificada dos motivos pelos quais forem acessados, ou seja, nem sempre esses indivíduos estão acessando os CAPs pelas necessidades relacionadas à deficiência intelectual, mas sim por outras necessidades. A proposta das autoras, então, é que haja uma articulação entre os CAPs e instituições especializadas, como a APAE, por exemplo, na atenção ao PCDI, além da perspectiva da participação familiar e melhoria na gestão dos dispositivos e práticas da RAPS. Embora saia Furtado, encontramos dois resultados, um de 2013 e outro de 2014, ambos sobre a população em situação de rua. No primeiro, nós temos que as representações sobre a loucura, sobre os loucos de rua e as dificuldades nas relações pessoais e no planejamento da vida podem ser fatores que geram barreiras de acesso aos serviços públicos, especialmente os de saúde mental,
visto que, na maior parte dos casos, acessam apenas a assistência social. Assim, a assistência social frequentemente é a porta de entrada para os serviços públicos e para a rede de saúde mental em particular, quando se trata dessa população. No outro estudo, sobre o trabalho da assistência intersetorial e inserção de pessoas em situação de rua, as estratégias desenvolvidas pelos CAPs responsáveis no sentido de busca ativa na PSR se limitam a visitas a um albergue, porém sem um trabalho contínuo da equipe nesse local. Somente um profissional da área de terapia ocupacional fazia o acompanhamento na abordagem de rua, que indica a defasagem na composição ou na atuação da equipe multiprofissional, incluindo o profissional de psicologia. Bem, a partir dos resultados encontrados e das temáticas analisadas, nós temos alguns tópicos com considerações finais importantes. A busca nas bases de dados identificou poucos achados a respeito da temática em questão, o que demonstra uma incipiência na pesquisa sobre o tema. Os serviços de psicologia identificados nos resultados foram acolhimento, escuta, atendimento em situações de crise, acompanhamento na relação de oficinas terapêuticas, entre outros. Os itinerários terapêuticos trilhados pelos usuários foram identificados muitas vezes como resultado de encaminhamentos por outros setores, ou seja, eles não eram direcionados pela própria RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. As equipes itinerantes invertem a lógica de acesso dos usuários, especialmente daqueles que não buscariam serviços, como a população em situação de rua. Ainda existe uma predominância do modelo médico e hospitalar no acesso aos CAPs, na figura especialmente do médico. A importância da territorialidade e da intersetorialidade remete a uma defasagem na formação de psicólogos e psicólogas, se estendendo também para toda a equipe do Centro de Atenção Psicossocial. Ademais, é importante que haja futuras pesquisas sobre o acesso aos serviços de psicologia prestado no âmbito de cada público dos CAPs, podendo haver uma contribuição para essas populações, para os trabalhadores e também para a construção contínua de uma saúde mental pública acessível e efetivamente psicossocial. Aqui temos as referências utilizadas. Agradeço sua atenção e peço que você curta o vídeo e se inscreva no nosso canal.